Você sabe que, a não ser que Jesus Cristo retorne nesta geração, nem um único ser humano será deixado vivo na terra. Vejamos aqui em Mateus 24, começando no versículo 21. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos irmãos, hoje em dia vivemos numa era em que agora é possível eliminar toda a humanidade deste mundo de vários modos. Vejamos também no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração em que é possível eliminar toda a humanidade por várias nações, vários grupos de nações, estão numa condição tal que podem eliminar toda a humanidade. E vai ser nesta geração que Jesus Cristo virá. Porque se Ele não viesse, nem um único ser humano seria deixado vivo na terra. É a situação em que vivemos hoje. Queridos irmãos, temos de ter os olhos abertos, porque é nesta geração que Jesus Cristo virá. A intervenção de Deus nas coisas deste mundo é a nossa única esperança. E Deus vai enviar Jesus Cristo de novo para nos salvar, para salvar a humanidade de aniquilação total. Por que as igrejas não pregam isto? Porque rejeitaram o plano de salvação de Deus, os dias santos de Deus. E em vez disso, trouxeram feriados pagãos que escondem este plano de salvação de Deus. Ora, os dias santos de Deus começam, ou os festivais de Deus, digamos assim, começam com a Páscoa, significando ou representando o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, que nos redime, que nos compra de volta, o nosso sumo sacerdote agora no céu, intercedendo por nós. E depois temos os dias dos pães asmos, em que nós temos que remover todo o pecado completamente da nossa vida. Temos que viver e obedecer às leis de Deus. E depois vem o dia de Pentecostes, em que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, agora no céu, nos envia o Espírito Santo de Deus, que procede do Pai, para nos regenerar e nos renovar. Como lemos em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, começando a ler no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Ora, quem é esta benignidade de Deus, nosso Salvador, que se manifestou? Foi Jesus Cristo. E o seu amor para com todos nós. O amor do Pai para todos nós nos enviou o seu Filho. Não por, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, por você, por mim, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele, o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, por esta bondade gratuita, nos tornemos seus herdeiros. Para nós nos tornarmos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, irmãos, e quero que no tocante a estas coisas vocês entendam, porque estou a afirmar confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Não podemos desistir. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todos nós. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Através da vida dele agora, ele está a interceder por nós. Ele nos envia o seu Espírito, o Espírito do Pai, que é o Espírito de Jesus Cristo, só há um Espírito. Ele nos envia o Espírito de Deus, que procede do Pai. E este Espírito de Deus nos regenera e nos renova, nos santifica, nos ajuda a sermos melhores pessoas. E por isso, irmãos, precisamos de ser fiéis até ao fim. E como diz aqui, para que sejamos ou nos tornemos seus herdeiros. Quando é que esta esperança vai ser cumprida? Que essa segunda esperança da vida eterna? Quando é que esta esperança vai ser cumprida? Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, começando no versículo 14. Romanos capítulo 8, começando no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você, se recebeu o Espírito Santo de Deus após o batismo e após a imposição das mãos e oração de um servo de Jesus Cristo, um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, então você está a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e está a entender a verdade. Porque o mundo e as religiões deste mundo não entendem a verdade, não entendem este plano de salvação. Porque você está guiado pelo Espírito de Deus, porque, lembre-se, versículo 15 de Romanos 8, não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, de filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito, espírito homem no homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando? Quando? Vejam no versículo, continuando a ler no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita, não voluntariamente, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós estamos sujeitos à corrupção, à destruição, a morrermos, a ficarmos velhos, a ficarmos fracos, a ficarmos doentes. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação, nós próprios, toda a criação, será redimida do cativeiro desta corrupção. De que ficamos doentes conforme envelhecemos e ficamos mais fracos.
para sermos redimidos desta corrupção. Para onde? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é a glória. Esta é a esperança da vida eterna que temos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Recebemos as primícias do Espírito. Esse é o significado do dia de Pentecostes, que nós somos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, isto é, a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, estamos esperando, aguardando esta filiação, a redenção do nosso corpo. Quando? Uma vez mais, quando? Vejam então em Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, isto é, ao fim destes 40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, que ele esteve com os apóstolos e os discípulos, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vais agora estabelecer o reino de Deus na terra? E respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É a autoridade do Pai decidir quando. Mas sabemos, como lemos, que esta geração não passará. Mas por isso ele diz: entretanto, vamos receber poder, o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, isto é, no dia de Pentecostes, como receberam. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Tereis, entretanto, uma responsabilidade de dar este testemunho ao mundo, estas boas novas ao mundo, até à vinda de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade agora. Vejamos isso em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho, estas boas novas do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Para testemunho, não é para salvar mais almas, é para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa é a nossa responsabilidade agora, irmãos, de pregar a boa nova do reino de Deus. E esta boa nova do reino de Deus está a ser pregada hoje pela Igreja de Deus Unida. Nós estamos a pregar esta boa nova como testemunho a todas as nações. E depois virá o fim. E quando? Quando é o fim? Quando é que é a vinda de Cristo? Quando é a vinda? Então voltemos a Atos capítulo 1 de novo. Atos capítulo 1, onde estávamos há pouco, em Atos capítulo 1, e vamos continuar agora a ler no versículo 9. Embora Jesus Cristo não nos disse quando ele viria de novo, porque disse que isso era a responsabilidade do Pai, disse, no versículo 9, disse essas palavras: foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ele subiu ali dessa área onde estava, do monte, e depois a nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, estavam a olhar para o céu, para o ar, para cima. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, isto é, que subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Virá da mesma maneira. Subiu
e foi para as nuvens, virá das nuvens para a terra. Queridos irmãos, tal como ele foi, ele virá. Então, quando é que ele vai vir? Quando é que vai haver esta ressurreição? Quando é que esta esperança que temos vai ser mudada? Vejam em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Quando é que esta esperança, quando é que este corpo vai ser mudado? Quando é que vai haver esta transformação? 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus, porque temos o Espírito Santo que nos regenerou como filhos de Deus. Esta filiação. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo, quando Jesus Cristo esteve aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Vamos ser transformados, vamos ser mudados. Vamos ser ressuscitados para ser espirituais como Cristo é. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Jesus Cristo, a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por isso, quando? Quando é a ressurreição? Quando Jesus Cristo retornar. Quando Ele se manifestar. Quando Ele vier, à segunda vinda. Vejam então agora em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sim, Ele foi o dos primeiros, o exemplo das primícias dos que estão mortos. Ele foi a primícia, as primícias, o símbolo das primícias. Visto que a morte veio por um homem, isto é, por Adão, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim, como em Adão todos morrem, assim todos seremos vivificados em Cristo. Todos ressuscitaremos, bons e maus. Mas cada um à sua ordem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro, as primícias, simbolizando as primícias. As primícias é Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Queridos irmãos, a sua vinda é que quando nós vamos ser ressuscitados. E quando é isso? Vejam então, no versículo 51 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, alguns ainda vamos estar vivos à vinda de Cristo, mas transformados seremos todos. Os que morreram serão transformados, ressuscitados e transformados para ser espirituais. E os que ainda não morreram, mas estão vivos em Cristo, isto é, os que são de Cristo, na sua vinda, como lemos no versículo 23, aqueles que estão em Cristo serão transformados. Versículo 52, 1 Coríntios 15. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quando? Ao momento da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta. Esta é a sétima trombeta. A sétima trombeta. Em Apocalipse 11, vê-se aqui o que acontece, os eventos à volta dessa sétima trombeta, a última trombeta.
o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a última trombeta. E, queridos irmãos, lembrem-se que trombetas tocavam muitas vezes. Mas aqui está a falar de 7 trombetas específicas, simbolizadas pelo dia das trombetas, dos dias dos festivais e dias santos de Deus. Porque falámos a Páscoa, os pães asmos, Pentecostes, e depois é o dia das trombetas, que tem 7 trombetas. E a última trombeta é a vinda de Cristo. Ora, pessoas dizem: não, trombetas são tocadas neste dia, naquele dia e no dia de Pentecostes. Sim, são, e continuarão a tocar muitas trombetas, mas a última trombeta, porque está a falar das 7 trombetas, deste significado do livro do Apocalipse, do dia das trombetas, deste significado específico. Não está a falar de trombetas que tocam todos os meses e, por exemplo, em todos os dias santos. Não está a falar das 7 trombetas do significado deste dia santo, das trombetas, em que há 7 trombetas. E por isso vemos aqui em Apocalipse 11 que nesta 7ª trombeta, nesta última trombeta, há vários eventos que acontecem. Porque diz, nesta série de eventos que é representado por esta 7ª trombeta, diz assim: as nações se enfureceram, sim, porque viram Jesus Cristo vir. As nações estão fulas, estão zangadas, querem lutar contra Cristo. E sim, por isso, sim, vai ser período de guerra. Diz: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Mas também vai ser o quê? O tempo para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. E por isso vai ser o período da ressurreição, em que os mortos vão ser julgados. Alguns são julgados para estarem na primeira ressurreição e outros são julgados para continuarem a dormir por mais 1000 anos até à segunda ou outra ressurreição depois, ao fim do julgamento final. E por isso vai ser o tempo para os mortos serem julgados. E aqueles que vão ser julgados para estarem na primeira ressurreição, será uma melhor ressurreição, porque é uma ressurreição para a vida eterna. Não é para uma ressurreição de volta para uma vida física, como a segunda ressurreição será. E por isso vai ser um tempo de grande alegria, porque esses servos vão receber a vida eterna e vão receber o seu galardão. Mas, como lê também, é o período da ira de Deus contra as nações do mundo, porque estão enfurecidas. E por isso vê-se aqui 2 coisas. Os de Cristo vão ser ressuscitados e transformados em seres espirituais, vão receber o seu galardão, e os outros, é o que lê-se aqui ao fim do versículo 18, vão ser destruídos, porque eles destroem a terra. Isso vai ser então um período de guerra, para destruir aqueles que estão a destruir o mundo. Estes líderes destas nações que estão a causar problemas, que vão lutar contra Cristo, vão ser destruídos. Por isso, nesta última trombeta, vai haver uma combinação de eventos terríveis, mas também eventos alegres. Porque Jesus Cristo vai reinar. Eventos terríveis para os que estão contra Cristo, mas para os que estão do lado de Cristo, um momento alegre. Porque Cristo vai reinar na terra. É o que lemos no versículo 15 de Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas grande alegria.
mas sim para os que odeiam a Cristo, vão estar enfurecidos, como lemos no versículo 18. Então, vemos que uma trombeta é usada. Porquê? Porque a trombeta representa um símbolo de guerra em que Jesus Cristo vem para governar e destruir o Deus deste mundo, que é Satanás, e os seus líderes físicos que existem neste mundo. E por isso a trombeta, que é um símbolo de guerra, vai anunciar a vinda de Cristo e o estabelecimento do governo de Deus na terra. Vejam em Mateus 24, começando no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Como lemos em Atos capítulo 1, ele vem nas nuvens. Tal como viram ele subir, ele virá do mesmo modo. E vão se lamentar. Porquê? Porque vão estar enfurecidos e vão lamentar, vão lutar contra Cristo. Mas os de Cristo vão estar muito alegres. Porque ele virá e descerá, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Trombeta, sim, trombeta. Sinal de guerra. Mas esses anjos vão reunir os seus escolhidos, os seus fiéis, os filhos de Deus, que venceram até ao fim dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus, onde eles tenham morrido, onde eles estejam, vai ressuscitá-los, vai-los trazer à vida. Esse vai ser um período de grande guerra mundial também. Vejam em Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus Cristo disse acerca deste tempo. Veja no versículo 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Isto é o que vemos hoje em dia, irmãos. Mas ainda não é fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos e pestes em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vai haver um período de guerra, irmãos. Vejam então no versículo 21 e 22, onde lemos há pouco. Então, nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve. Mas esses dias serão abreviados. E depois vejam no versículo 33. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. É nesta geração, irmãos, está próximo às portas. O versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Vai ser nesta geração. Versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos irmãos, nunca houve uma era na terra em que a humanidade possa destruir-se a si mesmo. E vai ser então nesta geração em que a humanidade se pode destruir a si mesmo. E por isso os dias santos de Deus explicam este plano de salvação de Deus. Eu já expliquei os primeiros 3 dias santos, a Páscoa, os Pães Asmos e o dia de Pentecostes. O que se segue depois é o dia das trombetas. Levítico 23, versículo 23. Levítico 23, versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, isto é,
no mês 7º do calendário hebraico, ao 1º do mês, tereis descanso solene. É um dia santo. É um memorial. É um memorial com sonidos de trombetas. Santa convocação. É um dia de se reunirem, é um dia santo. E é um memorial. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. E por isso é um dia de oferecermos a nossa oferta, que, como lemos em Romanos 12, é uma oferta da nossa vida, do nosso sacrifício, de estarmos presentes neste dia. Queridos irmãos, este dia das trombetas representa a próxima grande etapa no plano de salvação de Deus, simbolizado por trombetas. Ora, como eu disse, trombetas são tocadas em várias ocasiões. Mas estamos aqui a falar de trombetas com um significado profético, espiritual do plano de Deus. Um memorial solene, dia de descanso solene, e um memorial de trombetas. Um dia para ser lembrado, é como se fosse, é um aniversário, um dia de recordação, dentro do contexto dos dias santos de Deus, do contexto do plano de salvação de Deus. Vejam em Salmos 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. É um dia de cantar, de alegria, uma ocasião de alegria. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. É um dia de alegria. Tocai a trombeta na festa da Lua Nova. Qual é a festa da Lua Nova? É o dia de trombetas. O dia de trombetas é a festa, é a única festa que há no dia da Lua Nova. Na Lua Cheia, ou no tempo apontado, que é a Lua, também pode ser traduzido como a Lua Cheia, que é o dia do início da festa de Tabernáculos, assim como o dia do início da festa dos Pães Asmos, dia da nossa festa. Por isso precisamos, o simbolismo aqui é tocar a trombeta nestes dias santos, mas particularmente aqui na festa da Lua Nova, isto é, no dia das trombetas. Queridos irmãos, por isso, sim, trombetas é simbólico de guerra, mas trombetas também é um dia de alegria, cantar de júbilo a Deus. É um dia de cantar e ter júbilo e de celebrar. Porquê? Porque Jesus Cristo vem para reinar. Sim, vem destruir aqueles que estão a destruir a terra. Vai ser o fim destes líderes pagãos que estão a destruir este planeta. Graças a Deus. Números 10, versículo 2. Faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos reais. Queridos irmãos, trombetas para convocar a congregação. E depois vejam aqui também no versículo 10. Números 10, 10. Da mesma sorte no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, os dias de festas, como o dia das trombetas é dia de festas. E nos princípios do mês, ao início do mês, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E por isso, as trombetas eram para ser tocadas em várias ocasiões, como para se congregarem, por isso, digamos assim, uma chamada, venham congregar-se agora, ao sábado, por exemplo, aos dias de festas, e são dias de alegria. A tradição judaica
também diz que o chifre do carneiro, o shofar, também era tocado, digamos assim, no dia das trombetas. Vejamos então em Êxodos capítulo 19, no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. A palavra hebraica aqui é hebraica 7782, que é a palavra shofar, este chifre de carneiro. Houve forte clangor de chifre de carneiro. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Não foi que estavam a tocar um shofar, mas era um som desse trombeta. Vejamos também em Êxodos capítulo 20, versículo 18. Êxodos capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. O clangor da trombeta. Shofar, mesma palavra hebraica. Shofar. Isto foi imediatamente após Deus declarar os 10 mandamentos ao povo. A voz de Deus é comparada aqui ao som do chifre de carneiro. Muito forte, muito intenso. A palavra de Deus comparada a esse som. Em Jeremias capítulo 4, versículos 19 a 21. Meu coração, como contorço em dores. As paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta. O som da trombeta. Em hebraico, palavra 7782, shofar. Isto é, o som de chifre de carneiro. O alarido de guerra. O alarido de guerra. O alarme a dizer guerra. O dia das trombetas simboliza guerra. Um festival de Deus, que é um dia de alegria, mas também é um alarido de guerra. E por isso vemos que este dia das trombetas dá à alegre festa das trombetas sua nota contrastante de solenidade. Porque é o dia em que Jesus Cristo vem para estabelecer o seu reino na terra e destruir as nações deste mundo. A nossa responsabilidade hoje em dia, irmãos, é de avisar o mundo, de anunciar o reino de Deus como uma trombeta. Vejam Isaías 58. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A nossa responsabilidade é de anunciar ao povo a sua transgressão, erguer a voz como uma trombeta. A missão da Igreja de Deus Unida é de pregar a boa nova do reino de Deus, levantando a sua voz como uma trombeta, anunciando ao povo o seu pecado, a necessidade de se arrependerem e a boa nova de que Jesus Cristo virá para reinar na terra e trazer paz a este mundo. Por que é que precisamos fazer isto, irmãos? Por causa da transgressão. Por causa da transgressão. Por causa do pecado. Por causa desta moralidade do mundo que está cada vez a cair mais e mais e mais e mais. Coisas estão a acontecer, vemos nas escolas e em coisas que
Nunca tínhamos pensado que as coisas ficassem assim tão terríveis. E, irmãos, vão ficar piores. Vão ficar piores. Em Ezequiel 33, versículo 2, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisa o povo. Quando houver estes problemas no mundo, toca a trombeta e avisa o povo. Qual é a nossa trombeta? Avisar com a nossa voz. Essa é a nossa trombeta. Vejam o versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, se nós, membros da Igreja de Deus, não avisamos ao mundo e o povo não for avisado, se a espada vier e abater uma vida dentre deles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Se o atalaia, se o aviso, se a Igreja de Deus não vai avisar e dar o aviso e anunciar a este mundo que vem, precisam de se arrepender, então Deus vai pedir conta de nós. Versículo 7. A ti, pois, ó Filho do homem, a ti, pois, à Igreja de Deus, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, sobre aqueles que Deus quer que nós avisemos. Pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Temos que avisar o mundo. Em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós, na Igreja de Deus, temos uma responsabilidade de declarar este aviso ao mundo, pois Deus está a revelar à Igreja de Deus o significado do dia das trombetas e o que vem à frente. Por isso, antes que o reino de Deus venha para a terra, vai haver uma guerra mundial, vai haver grandes problemas. E a nossa responsabilidade, irmãos, vivemos aqui em Lucas 21. Lucas 21, versículo 34 e 36. Lucas 21, versículo 34. Calai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Não se envolvem nas coisas mundanas deste mundo. Não se envolvem nas festas mundanas deste mundo. Não se envolvem nos pecados, nas bebidas. Não fiquem bêbados. Não sigam estas coisas mundanas. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Porque isto virá sobre toda a terra. Não é que você vai estar escondido num sítio, num local, vou estar escondido aqui, por isso não vai acontecer a mim. Vai acontecer a todos. Vigiai, pois. Versículo 36, Lucas 21. Vigiai o quê? A vós mesmos. A todo o tempo. Orando. Para que possam ser havidos por dignos. Para que possas escapar
todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé, estar ressuscitados à vinda de Cristo, para serem transformados, para serem entre os de Cristo. Vai haver muitos falsos ensinos, irmãos, vai haver muitos enganos, mas vai haver ainda mais problemas. E se não fosse pela vinda de Cristo, não haveria um único ser humano que seria deixado vivo na terra. Então entendes, compreendes que Jesus Cristo virá ainda nesta geração que já é idosa, porque esta geração que já viu estas coisas todas, esta geração em que tem sido este período em que a capacidade de destruir a humanidade existe. Não é a nova geração das pessoas que nasceram há 10 ou 20 anos, é esta geração que já está aqui há muitos anos desde que o homem tem esta capacidade de destruir o planeta. Esta geração não passará. Estamos perto do fim desta geração. Em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Repentinamente, rapidamente, de repente, Jesus Cristo vem. Sem demora. Quando Ele vem, vem. Repentinamente. E comigo está o galardão. Está a recompensa. Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Para os pecadores, eles vão ser destruídos. Vai haver guerra. Para os fiéis, vai ser a vida eterna e galardão para reinarem sobre 10 cidades ou 5 cidades, ou de acordo com as suas obras. Queridos irmãos, Jesus Cristo diz, certamente Ele vem, sem demora. Venha, Senhor Jesus.